Pessoal, hoje a gente tem que falar de coisa séria, porque o que acabou de acontecer não tem lógica, não existe. Foi uma coisa estrondosa que praticamente deixou o Brasil chocado por completo. E não só o Brasil, como o cenário internacional todo, literalmente. O Lula ele fez uma fala tanto polêmica que pode praticamente destruir o Brasil em questão de segundos, e inclusive pode fazer com que certos países quebrem as relações diplomáticas com o Brasil. Para você entender o tanto que a fala foi polêmica, isso pode respingar até no Bolsonaro. Mas vamos lá que eu vou te explicar, porque hoje é um dia cheio de bombas. Bombas por todo quanto é lado. Tanto por parte do Lula, tanto por parte do Trump e até mesmo do Javier Milei. Em que hoje tem muita coisa. A gente tem que falar de morte que aconteceu. Vamos lá falar sobre essa bagunça. Vamos começar com o Lula. Gente, o Lula, uns tempos para trás, vocês lembram que ele caiu, bateu a cabeça, quase quebrou a cabeça e virou um caos nas redes sociais. E alguns falavam que o Lula havia morrido, outros falavam que o Lula estava vivo, outros disseram que eles estavam no estado grave no hospital, mas depois se resolveu esse caso. Acontece que por conta disso, o Lula não pôde trabalhar durante uns minutos, né, um tempinho, uns dias. A gente pode dizer assim que o Lula ficou meio que só no home office mesmo. É tanto que tem gente que fala que essa batida foi de propósito, por não querer aparecer então no BRICS presencialmente e não encarar o Maduro, né? Certas dúvidas sobre isso. Mas acontece que agora o Lula já está liberado para viajar de novo, de avião, após os exames que ele fez, e significa que parece que está tudo ok com o Lula. Ele já voltou às suas atividades normais já faz um tempo, agora está liberado para viagem. Mas acontece que o Lula voltou com umas falas muito sem pé e sem cabeça. Agora, se é dele desde antes ou culpa do traumatismo ucraniano, eu já não sei dizer para vocês. Mas ele conseguiu fazer a fala mais polêmica de todas. Acabou deixando ele entre um grande problema, que é nem a esquerda tá gostando disso, muito menos as ditaduras, e nem a democracia tá gostando do que o Lula vem fazendo. E ele me diz o seguinte: Lula diz que Maduro é o problema da Venezuela, não do Brasil. Em meio à escalada de tensões bilaterais entre Brasil e Venezuela, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou que o presidente Nicolás Maduro é um problema, não dos brasileiros. A fala aconteceu dias após o Itamaraty esclarecer desagrado pelo tom agressivo de recentes falas dos altos funcionários venezuelanos contra o presidente brasileiro. Lembrando, os altos funcionários da Venezuela fizeram um post nas redes sociais dizendo para o Lula não pisar na Venezuela, senão ia dar ruim, porque o Lula praticamente virou um traíra na visão deles, né? E essa história da Venezuela, para mim, não cheira bem. A situação não é boa, galera. A gente sabe que a gente saiu de um governo que praticamente apoiou, financiou e disse que iria fiscalizar as eleições que aconteceram em um país onde a gente viu que era uma fraude declarada. Aí você me dizer que isso não é problema dos brasileiros é nada mais nada menos do que mostrar que você quer uma fuga e não quer mais tocar nesse assunto. Porque o PT achou que ia ficar bonito, ia ficar bom para todo mundo apoiar uma ditadura onde teve uma fraude escancarada, né? Ele achou que os brasileiros iriam olhar para aquilo e falar: nossa, que bonito, olha lá a fraude, vamos aplaudir que tá tudo bem, tudo legal. Só que muito pelo contrário, ele foi criticado, é tanto que chegou ao ponto que o Lula teve que tomar uma posição, e essa posição foi contra a Venezuela. Mas foi lá pra frente, foi uma posição muito estranha, porque o Lula tava contra, né? Ou pelo menos estava em cima no muro no meio desse período, e o PT já tinha declarado parabéns pela vitória. Então, assim, foi uma história estranha, sem mais cabimento possível. E agora, depois desses laços terem estreitados, né, os laços entre o Brasil e a Venezuela, depois de tudo que aconteceu, o BRICS, e até não ter mais onde ter separado o Brasil e Venezuela, o Maduro não gostou das atitudes do Lula. E o Lula, praticamente, vendo isso, quer manter uma distância maior da Venezuela para dizer que não é governo que praticamente apoia ditaduras. Porque uma das coisas que fizeram com que as eleições deste ano não tivesse vitória quase nenhuma do PT, ou pelo menos o Lula caísse na sua popularidade, foi sim o apoio à Venezuela e a aliança com um ditador que fez uma fraude eleitoral. Mostrar e falar que isso não é problema dos brasileiros é só afirmar que você está com medo que esse assunto prolongue,
de que esse assunto se torne um caos. E em 2026 vem um resultado negativo para você em torno desse assunto, porque agora em 2024 a gente já viu esse resultado negativo. Obviamente, não foi só por conta da Venezuela que o PT perdeu, é por incompetência mesmo. Mas a Venezuela foi um ponto-chave, fez com que muitos brasileiros tomassem um ódio mortal da esquerda que apoiava uma fraude eleitoral e um massacre contra os direitos humanos que estava acontecendo dentro da Venezuela. Sem sombra de dúvidas, esse assunto ainda vai escorrer para 2026. Queira o Lula manter distância ou não da Venezuela, vai voltar esse assunto em 2022. Tô até ficando doido, gente. Em 2026, porque a gente já viu a aliança, já viu declarar apoio, a gente viu o que aconteceu. Então, assim, obviamente isso vai voltar à tona. E acredito eu que se acontecer de Maduro cair, aí que a situação vai piorar pro lado da esquerda brasileira, em específico o Lula. Sem contar que a gente tem agora a possibilidade de que talvez Bolsonaro fique elegível novamente por conta do apoio internacional. Que apoio internacional é esse que você tá falando, Alessandra? Direita norte-americana. A gente tem que lembrar que o mundo hoje está tendo uma leva de direita. Todo mundo tá virando de direita e a maioria dos países estão ganhando de direita, né? Mesmo que o Donald Trump não interfira drasticamente dentro do Brasil para fazer que o Bolsonaro fique elegível e muito menos o Elon Musk, a gente tem que contar que essa pressão de grande ala vindo de direita, sem contar nisso e também a população brasileira que é de direita, torna com que as chances de Bolsonaro ficar elegível sejam maiores. Se Bolsonaro conseguir um apoio de muitos presidentes, pode ser que isso seja uma pressão suficiente para que Bolsonaro volte em 2026. É uma das melhores opções que Bolsonaro tem nesse momento. Pode refletir, então, para que ele se eleja. Sem contar que com o Trump voltando, querendo ou não, deu uma esperança na maioria dos brasileiros com essa questão aí de justiça ou chance de direita entrar. Uma coisa é certa. Trump já chegou descendo o pé na porta. Já falou que vai ter combate à censura, vai preservar os direitos de um cidadão. Disse que isso aí vai ser, assim, o ponto-chave principal da sua campanha e do seu plano de governo agora que ele foi eleito. Free speech, then we just don't have a free country. It's as simple as that. If this most fundamental right is allowed to perish, then the rest of our rights and liberties will topple. Just like dominoes, one by one, they'll go down. That's why today I'm announcing my plan to shatter the left-wing censorship regime and to reclaim the right to free speech for all Americans. And reclaim is a very important word in this case because they've taken it away. In recent weeks, bombshell reports have confirmed that a sinister group of deep state bureaucrats, Silicon Valley tyrants, left-wing activists and depraved corporate news media have been conspiring to manipulate and silence the American people. They have collaborated to suppress vital information on everything from elections to public health. The censorship cartel must be dismantled and destroyed, and it must happen immediately. And here's my plan. First, within hours of my inauguration, I will sign an executive order banning any federal department or agency from colluding with any organization, business, or person to censor, limit, categorize, or impede the lawful speech of American citizens. I will then ban federal money from being used to label domestic speech as mis or disinformation. And I will begin the process of identifying and firing every federal bureaucrat who has engaged in domestic censorship, directly or indirectly, whether they are the Department of Homeland Security, the Department of Health, Human Services, the FBI, the DOJ, no matter who they are. Second, Aí eu pergunto para vocês, obviamente esse combate à censura vai respingar no Brasil. E não só no Brasil, como em outros lugares do mundo, mas assim, vocês sabem que o Brasil tem a chance de ter um olhar especial dos Estados Unidos nesse momento, principalmente depois das tretas que aconteceram aqui no Brasil, né? Não só das tretas, dos acontecimentos
Mas assim, esse tipo de medida não tá acontecendo só nos Estados Unidos, não tá acontecendo essa revolta só na Europa, tá acontecendo até aqui na América do Sul, vocês sabiam disso? Não só essa revolta contra a censura, mas também quanto os privilégios que uns políticos têm. Você sabe que a esquerda adora um privilégio, né? Fala de pobre toda santa hora, mas chega na hora praticamente. Pois é, a Argentina já tá acontecendo as mudanças agora. Teve gente que criticou o Milei, né? Eu acho que quase todo mundo meio que desceu o pau no Milei e falou, olha, vai fazer um péssimo governo, não vai mudar nada. Assim, em pouco tempo, Javier Milei já conseguiu resolver milhares de problemas da Argentina, e inclusive vem fazendo o que os argentinos querem, os brasileiros querem e o que todo mundo quer, na verdade, que é tratar político igual cidadão, gente. Onde já se viu político ter privilégios. Privilégios na justiça, privilégios nos direitos, auxílios que recebem, principalmente na aposentadoria, né? Onde se viu, tem várias coisas na política que literalmente são benefícios que não chegam a ser nem de longe iguais a de um cidadão brasileiro. Até há pouco tempo na Argentina, com aquele governo de esquerda de Alberto Fernandes, era a mesma coisa, só que Javier Milei chegou e parece que as coisas mudaram. Gobierno, los políticos van a tener que vivir la misma vida que vive el ciudadano común. Van a tener que internalizar el resultado. Van a tener que internalizar el resultado. Y si se mandan macanas, no solo van a sufrir los argentinos de bien, van a sufrir más los políticos. Van a tener que vivir como viven los argentinos de bien. Se les acabó los privilegios, se acabó la joda. Y esto solamente lo puede hacer un outsider, lo puede hacer un tipo que viene de afuera, y no cualquier tipo de outsider, porque está llena la historia de outsider que se meten en estructuras preexistentes. Nosotros somos outsider, porque somos outsider sin estructura precedente, que la construimos para esto. ¿Para qué? Para sacarlos a patadas en el culo. Se acabó la joda, se acabaron los privilegios de la política, se acabó. Se acabó. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Basta de la joda. Se les terminó la joda. Y por eso me quieren exterminar. Por eso me mandan a los 200 fracasados. ¿Sí? Por eso me mandan a los pseudos intelectuales. Por eso me mandan a los curavilleros. Por eso me mandan, digamos, a atacar por los medios. Por eso me atacan los empresarios prebendarios. Porque se acabó la joda. ¿Por qué recrudece el ataque? Porque creían que esto no iba a pasar y se encontraron con un tercio de la población gritando libertad. Gritan libertad. Descubrieron que no quieren ser corderos. Descubrieron que se sienten mejor siendo leones. Porque como dije en mi primer discurso, yo no vine acá a guiar corderos, vine a despertar leones y están despertando. Están despertando y se van a comer crudo a los políticos chorros. Se van a comer crudo a los empresarios prebendarios, se van a comer crudo a los sindicalistas que entregan a la gente, se van a comer crudo a los medios de comunicación que fueron funcionales a todos estos chorros para mantener este curro, y se van a llevar puesto a los econochantas, a los encuestoros y a toda esa basura, ¿sí? Que abogan por la religión del Estado porque curran de ahí. Eso, es decir, Argentina está despertando. Hay luz, sí hay luz, porque la gente está despertando. Descubrió que la esclavitud no es negocio. Mas aí, vocês concordam com a fala do Milei? Que eu acho que ele disse o que todo mundo queria escutar, não é mesmo? Mas é isso, vamos falar sobre uma polêmica, mas uma polêmica grande, saindo da fantasia da Argentina, saindo da fantasia dos Estados Unidos. Vamos voltar a falar do Brasil. Brasil, onde qualquer pessoa anda na rua e é assaltada, né? Incrível, e o crime organizado toma conta. Pois é, pessoal. Vocês conhecem o PCC? Eu acho que qualquer cidadão brasileiro conhece o PCC, sabe que é uma das maiores organizações criminosas e tem um dedo do PCC em qualquer coisa que a gente faça no Brasil. Literalmente qualquer coisa, o PCC está envolvido no meio. O PCC ordenou a morte agora de um delegado geral e outros 2 policiais civis. Vamos entender o que está acontecendo, né? A facção criminosa PCC, primeiro comando da capital, planejou matar o delegado-geral da Polícia Civil, Rui Ferraz Fonte, o investigador São Bernardo do Campos
e outro do DEC, Departamento de Investigações Criminais. O plano foi descoberto por policiais do próprio DEC durante a investigação de uma célula do PCC chamada Bonde dos 14, sediada então na cidade de Tiradentes, na zona leste da cidade de São Paulo. Nos anos de 2001 e 2002, os delegados Rui Ferraz Pontes e Alberto Pereira Mateus Júnior, a Delegacia de Repressão e Roubos a Bancos do DEC, foram os primeiros investigadores a indiciar por formação de quadrilha os fundadores e principais líderes do PCC. Por causa das investigações, as lideranças da facção criminosa foram transferidas então para a trancadura do RDD, Regime Disciplinar Diferenciado, e do CRP, Centro de Readaptação Penitenciário da presidente Bernardes. Desde então, Fontes passou a ser um inimigo declarado do PCC. As ameaças de morte e os detalhes da ação estavam anotados em um caderno apreendido com Sandro de Cássio Souza, 40 anos, conhecido como Carioca Gardernal. Ele foi preso em dia 12 de junho deste ano. Campanha de Alexandre Souza Francos, de 33 anos, em Itaim Paulista, também na zona leste. Com a dupla, foram apreendidos ainda um revólver calibre 38 e drogas, assim como R$1.100 e outros cadernos, detendo planilhas e estabilidade do crime organizado, né? Eu não vou ler mais o resto para vocês, porque a história aqui ela é muito longa. Eles contam literalmente assim, né? Tudo que aconteceu em relação a esses policiais e também ao delegado que foram mortos por conta aí do PCC, tá? Eles contam toda essa história. Mas é uma coisa triste da gente ver, que quem combate o crime no Brasil praticamente passa por tudo isso, corre o risco de morrer para chegar no final das contas, que eu já acho o salário de policial extremamente desrespeito com essa classe. E duas, que a pessoa passa tudo isso para chegar e ver um governo que, não só um governo, mas deputados e um pouco mais de pessoas que defendem bandidos e acha que a polícia é ruim. Isso é uma coisa que me deixa indignada no Brasil. E é uma grande palhaçada. Mas e vocês? O que vocês acham?